Olá, meus queridos amigos, a paz do Senhor. Passando por aqui para tomarmos juntos um cafezinho. O cafezinho de hoje está baseado no Salmo 23. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo muito conhecido, o Salmo 23. Muita gente conhece. E quem conhece sabe até de cor, né? É um salmo maravilhoso. Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha, ele foi pastor de ovelhas. E se falando em ovelhas, vamos falar um pouco sobre a ovelha? A ovelha é um animal muito dependente. E ela depende até do pastor para comer. A ovelha é míope. E se é míope, precisa de guia. E ela precisava do pastor para guiá-la. A ovelha é muito medrosa. Não tem garras, não tem presas e tem medo até da água. Por isso a Bíblia diz assim: guia-me às águas tranquilas, porque o pastor a guiava em águas tranquilas, porque se ele a levasse em águas que tinham muito barulho, corrente de águas muito barulhentas, ela não bebia água. Ela podia até morrer de sede. A ovelha é muito ingênua. Ela não consegue discernir nem a erva que come. Precisa do pastor para orientá-la. E se falando de ovelha ainda, eu vou contar uma ilustração sobre um pastor que tinha um grande rebanho. E nesse rebanho tinha uma ovelhinha que era muito dispersa. Ela saía de perto do rebanho, ela gostava de olhar as paisagens, ela ficava para trás. E se ela ficava para trás, ela corria risco de ser apanhada pelo lobo. Ela corria risco de cair. Ela corria risco de se machucar. E de se perder do rebanho. Uma vez que ela se perde, ela não consegue mais voltar. Não consegue mais encontrar, a não ser que o pastor vá buscá-la. E o pastor percebeu que ele corria risco de perder essa ovelha. Ele pegou essa ovelhinha, porque o pastor tem muito amor pela sua ovelha. Ele pegou essa ovelhinha, pegou o cajado e quebrou a patinha dessa ovelhinha. E a partir do momento que quebrou, ela não pôde mais andar. E ele começou a sarar a sua ferida, passar óleo, passar remédio. Como diz a Bíblia, ele fere e ele cura a ferida. Então, ele passou a cuidar daquela ferida. E uma ferida dessa, ela leva em média de 120 dias para curar. E durante o tempo que ele tratava aquela ferida, ele a carregava no seu colo. Enquanto as outras caminhavam, essa ovelhinha ia no colo do pastor, abraçadinha com o pastor, ele defendia, ele carregava pelo caminho. E depois de passar os 120 dias, esse pastor colocou a ovelhinha no chão, ela estava curada. Só que nunca mais essa ovelha saiu de perto do seu pastor. Mas ela não saiu mais de perto dele, não era com medo de apanhar, não. É porque ela sabia que nada no mundo, nada na sua vida era tão importante e tão suficiente quanto a presença do seu pastor. Deus é suficiente para você? Deus é suficiente para mim? Para Davi, Deus era suficiente. O que importa é a presença dele. Ele vai te defender. Ele vai te proteger. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam, ele te protege. A presença dele é suficiente. O mais importante não é o que ele pode nos dar. O mais importante é o que ele é para nós. Por isso, Davi afirmou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.